Muito obrigado por você estar aqui assistindo ao meu vídeo no meu canal no YouTube ou pelo site do Finance News. O meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e desses papéis aqui, ó. Vale 3, Semin 3, Petri 4, Prio, 3R, né, a RRRP3, uma outra petroleira, e Enat 3. Depois eu quero compartilhar com vocês o gráfico de Itaú e Tube 4, que na minha opinião é um bom gráfico. Depois vamos estudar Banco do Brasil, Sambi 11, Cielo, CSN, Amer 3 e vamos terminar com Vibra, VBBR3, que é um papel que foi solicitado para nós estudarmos. Índice Bovespa, gráfico diário, lembrando que esse estudo foi feito com base no fechamento da última sexta-feira, 6 de janeiro. O índice Bovespa, pessoal, fez um movimento aqui. Olha aqui, observem comigo. Ó. Esse fundo é mais alto do que esses fundos aqui, tá? Isso sugere, é uma sinalização, por enquanto tão somente uma sinalização, de que nós vamos começar a inverter. O que era queda pode passar a ser uma alta. Pode, tá? Nós precisamos de outros sinais no gráfico. Mas esse fundo mais alto que esse é um movimento importante e é uma sinalização altista até o momento, tá? Muito bem, quais são os pontos de resistência no gráfico? Na minha opinião, isso aqui é um topo, então aqui é uma resistência, ou seja, aquela faixa ali dos 111.100 pontos é uma resistência importante de curtíssimo prazo, o índice toca ali, tende a cair. Qual é a outra resistência? Esses topos aqui, ó, aqui um topo e aqui outro topo, deixados ali em novembro e dezembro, também são resistências no gráfico. Então, 113.700 pontos e depois um pouquinho mais em cima em 114.300, tá? Isso aqui é uma faixa de resistência. Resistência é onde a força vendedora tende a aumentar. Então, toca lá o índice e tende a recuar, tá? Eu ficaria bem atento se o índice rompesse essas resistências. Tá? Rompendo essas resistências, a próxima, na minha opinião, lá fica só em 116, 128 mil pontos, que é a resistência dada por esse topo aqui. Bom, nós temos a média de 9 períodos, a média móvel do especulador, essa linha roxa mais fina, passando para cima da média móvel de 21 períodos. Tá? O volume aumenta um pouquinho, tá? Na sexta-feira caiu, normal, sexta-feira, né? Mas é um volume já um pouquinho melhor, que deu uma sustentação a essa alta aqui. Pontos de suporte, na minha opinião, suporte de curtíssimo prazo aqui em 106.600 pontos. O outro fica em 103.800 e depois nessa faixa aqui de 102 mil pontos, 101.700 também são níveis de suporte. Quero ver com vocês o gráfico semanal do índice Bovespa. Deixamos um martelo, tá? Esse martelo não é num fundo, então ele não é assim tão significativo, tão importante. Sabemos que um martelo num fundo ele sinaliza uma alta, né? Mas aqui também é importante mencionar que na semana que passou nós fizemos um fundo mais alto que na semana anterior, isso é importante, tá? Nesse tempo gráfico, resistência importante aqui nos 111.400, que é onde nós temos a média de 21. A média, quando o preço está abaixo dela, comporta-se como resistência. Então, o preço toca ali, tende a cair. Tá? Eu ficaria bem atento se nós cruzássemos os 111 mil pontos. 111.400. Subindo, se continuar subindo, as resistências em 113 mil pontos, né? 113.800, depois 114.300. São resistências significativas, cruzando ali a próxima lá em 118 mil pontos no gráfico semanal. Tá? Aqui nesse tempo gráfico, as médias de 21 aponta levemente para baixo e a de 9 períodos está também apontando para baixo, isso é negativo. Tá? Então aqui precisamos de mais alguns candles aqui nas próximas semanas para ver aí qual vai ser o
o norte aqui que vai adotar o índice no semanal nas próximas semanas. Vamos começar a olhar aqui então o gráfico da Vale, vamos olhar o gráfico diário da Vale. O minério ajuda e a Vale rompe resistência. Qual resistência? 90,27. Na minha opinião, aqui foi o timing de entrada. Tá? Quem não entrou aqui, agora teria que esperar uma correção de curto prazo do papel. Fica um pouco arriscado para uma operação de swing. Quem quer fazer swing, né, entrar agora. Né? Bom, observem que o volume sobe e o papel acompanha, quer dizer, o volume deu sustentação àquela alta lá em cima. Tá? Qual é a próxima resistência do índice? Está pertinho de uma região de resistência, aqui 93,44. Se eu subir mais um pouquinho, 94,67. Resistências dadas por esses topos aqui, ó, deixados lá em abril de 2022. Tá? Esse topinho aqui foi em março. E se caso a Vale continuar subindo, 98 mil pontos, esse topo aqui deixado no mês de março do ano passado, de 2022, é a próxima parada. Tá? Observem que as médias ainda apontam para cima. Tudo isso é positivo no gráfico da Vale. Tá? Um gráfico muito bom, né? Clara tendência de alta. Mas quem não entrou, eu sugiro que tenha um pouco de cautela, porque o papel está um pouco esticado e para isso basta nós olharmos o gráfico semanal. Olhem aqui comigo o gráfico semanal. Vamos limpar esse gráfico. Vamos limpar o gráfico aqui no semanal para a gente observar melhor. Muito bem. Vejam que o preço está lá em 92,34 e a média mais perto, que é a de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca, está aqui em 85. Tudo isso aqui é o tamanho do risco. Entrar agora é assumir muito risco. Quem está no papel, imagino que está aí ganhando, está feliz, mas para quem não entrar, quem não está e quer participar dessa festa, na minha opinião, não é o momento para quem faz um manejo do risco adequado. Tá? Teria que esperar uma realização do papel. O timing de entrada foi aqui ou aqui. O papel está muito longe também da média de 21 períodos. Olha aqui, ó. A média de 21 está lá em 76. Tá? A gente gosta de comprar perto da média, então não vejo compras em Vale neste momento. Tá? Para swing, para operação de position. Se você vai comprar por fundamentos, aí é um outro tipo de análise. Caso a Vale continue subindo, tá? Ela está com muito mais jeito de que pode fazer aqui uma realização no tempo, andar de lado, ou fazer um pullback, né? Cair um pouquinho até pontos de suporte, 90,24, 89,25. Agora, caso a Vale continue subindo, né? A principal resistência nesse tempo gráfico é lá em R$ 98,00, dada por esse topo aqui, por esse topo aqui, por esse topo aqui. Tá? Observem que o volume cai. Tivemos aí o final do ano, obviamente, né? Mas o volume já cai com o papel subindo. Isso é uma divergência, tem que ficar atento a isso. Quero mostrar para vocês o gráfico de CSN Mineração, do mesmo setor. Embora um papel muito mais volátil, tem um beta maior, né? A gente observa aqui ó, que o papel rompeu 4,18, rompeu essa resistência, né? O rompimento dessa resistência foi o timing de entrada. Tá? Quem entrou, entrou aqui. Ou entrou mais embaixo aqui, né, em 4,06. O papel fez um recuo até a média de 21, que tem sido o suporte do papel desde novembro de 2022. Então, o papel recuou até a média e disparou após romper uma resistência. O volume sobe fortemente e ajuda o papel a fazer aquele rompimento de resistência lá em cima. Qual é a próxima parada, caso esse papel continue subindo? Na minha opinião, 4,41. E se continuar subindo mais um pouco, 4,65. Tá? Mas eu ressalto, quem quer fazer uma operação de swing, não é o momento porque está longe das médias. Tá, pessoal? Estaria fora de timing comprar agora. Quem me acompanha os meus vídeos aqui sabe que eu falo de CSN Mineração, que na minha opinião é um bom gráfico, porque ele vem fazendo fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais altos,
E isso é uma sinalização clara de que o papel está invertendo, que era uma tendência de baixa, passa a ser alta. Nesse tempo gráfico, observem que as médias apontam para cima e o papel agora tende a buscar, caso continue subindo, a próxima resistência em 4,68, dada por esse topo aqui. Se subir mais um pouquinho, 4,85, resistência dada por esses topos. Esse é o semanal de CSN Mineração, tá? Lá no diário, como eu falei, não vejo entrada porque está bem afastado das médias. Suportes, né? Caso o papel recue, né? 4,17 é um ponto de suporte, depois 4,07, depois 3,97 são prováveis suportes. Vamos ver aqui agora o próximo papel, Petri 4, Prio 3, 3R. Petri 4, petroleira estatal, papel com forte risco político, tá? Mercado precificou aí na semana que passou as declarações do indicado pelo novo governo para assumir a empresa. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver como é que se comporta aí a nova direção da Petrobras. Se esse papel continuar subindo, ele está praticamente quase fechou um gap, né? Aqui tem um gap, ó. A parte de cima desse gap, 24,44 é uma resistência, está bem pertinho, né? Rompida essa resistência, a próxima, na minha opinião, 25,32, resistência dada por esse topo. Tá? Esse papel só fica interessante para um swing, lembrando que tem risco político, tá? Não obedece muito a gráfico, se romper 25,35. Aí a próxima resistência significativa, 26,80. Tá? Pontos de suporte, na minha opinião, 23,58. 23,18, 21,82. Nós gostamos de outras petroleiras no momento. Quais? Tem a Prio, que o gráfico não é tão bom assim, né? Tá com dificuldade para subir, tá com dificuldade para romper a resistência da média aqui de 21. 35,36 é uma resistência, depois em 35,65 é outra, tá? Suporte em 33,92, depois essa faixa aqui de 33,12. O volume não ajuda muito, né? Então, se nós olharmos, esse aqui é o gráfico diário, vamos pular para o semanal, a gente observa o papel acumulando numa região de topo e a média de 21 já está pertinho do preço, tá? Normal que o papel acumule depois de saltar. Vamos ver quanto por cento, né? Depois de subir de julho até novembro do ano passado, 94%. Normal que faça uma acumulação. Tá? Na minha opinião, esse papel fica muito interessante para uma compra para position, ali se romper 39,35, o topo lá em cima. Essa faixa aqui em cima. Tá? Agora, tem outros gráficos aqui que são mais interessantes. 3R, RRR, P3, 3R Petroleum, né? O papel no semanal ele está numa região de resistência. Olha aqui, ó, a média de 21 é uma resistência. Uma vez rompida essa resistência ali na faixa dos 38,72, tem outra em 39,39. Se rompida essas resistências aqui, próxima é lá em 44. Quero ver com vocês o gráfico diário de 3R. Olha aqui, ó. O gráfico diário é um gráfico muito interessante. Por quê? Porque ele está mostrando aqui um pivô, né? Tá vendo aqui o eixo para cima? Então vamos lá, temos uma perna de alta, um teste de fundo. Observem aqui o martelinho num ponto de suporte, não deu outra, né? Sinalizou uma alta, veio a alta, 6%, 1,7%, e agora o papel, na minha opinião, tem que romper 38,71. 38,71 é a resistência. Logo ali em cima tem outra resistência de curto prazo, que é em 39,37, depois 40,05. Rompidas essas resistências, as próximas lá em 43,88, 44,70, resistências dadas por esses topos.
Tem outra forma de calcular níveis de resistência, possíveis alvos? Sim, Fibonacci. Pega no fundo, eleva até o topo da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo da possível onda 2 e nós vamos localizar o número 1, 40 com 18 é um possível alvo. Não está muito longe, né? O outro alvo seria 44 com 47. Tá? Os níveis de Fibonacci aqui nos indicam possíveis alvos do papel. Então é um papel que eu colocaria no radar, principalmente se o rompimento aqui de 38,71 for feito com volume alto ou crescente. O volume vem crescendo um pouquinho, está estável, se estabilizou na semana passada, o ideal é que subisse um pouco mais. Tipo assim, ó, foi feito lá em outubro de 2022, um volume bem alto, bem forte, tá? O volume é importante, tá, pessoal? E esse rompimento aqui que eu falo tem que ser aquele rompimento entre após as 11 horas. Não pode ser aquele falso rompimento ali entre 10 e 11 horas, onde está cheio de novato no mercado, eles pegam e levam o preço lá para cima, depois chegam os profissionais e derrubam o papel. Tá? O outro papel é Enalta, Enat 3. A Enalta também é um papel interessante, por quê? O papel fez uma longa queda desde junho de 2022, tá? Caiu lá de 24, veio para em 11. Observem que o papel fez uma perna de alta, cruzou para cima da média de 21, fez uma perna de baixo, uma onda 2. E agora a arma aqui, que parece ser um pivô, olha aqui, ó. Teve aí dois pregões de alta, né? Deixou uma Shooting Star, estrela cadente, nome desse candle aqui, estrela cadente, que sinaliza aí uma realização depois de ter subido 4%, normal, né? Então, pessoal, eu ficaria muito atento se esse papel rompesse 13,79 com volume alto ou crescente, tá? Tem que romper com volume alto. Rompendo, quais são os possíveis níveis os possíveis alvos? Vamos botar Fibonacci aqui. Fibonacci está me mostrando aqui, ó, R$ 14,26, um ponto de resistência, um nível de resistência, um alvo, né? 14,26, tá? Mais ou menos nessa região desses topos aqui, certo? O outro seria lá em 15,42. Então essa é uma outra petroleira que eu ficaria com bastante atenção nela, né? Já no semanal, o gráfico ainda mostra que essa subida que ocorreu até agora foi tão somente um repique. E aqui a resistência principal é lá em 15, né? É 14,60 na média de 21 períodos. Aqui o preço está abaixo da média no gráfico semanal, né? Mas lá no diário eu ficaria atento, principalmente se o papel fizer uma onda 3 para cima, tá? Dando sequência ao nosso estudo, YouTube 4 é um papel que eu destaco nessa semana aí para ficar de olho. Por quê? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, a arma pivô, o volume vem subindo. Se e somente se romper 25,54, 25,53, se romper esse topo aqui com volume alto ou crescente, o papel pode buscar o que? Primeira resistência, primeiro alvo. Um alvo de curto prazo ali em 26,32. Se continuar subindo, 26,64. Se continuar subindo, mais um pouquinho, 27,11. Tá? O outro meio de nós calcularmos possíveis alvos é fazermos aqui, colocarmos Fibonacci. Olha aqui, ó, 26,71 é um alvo de Fibonacci, tá? Então fica para vocês avaliarem também. YouTube 4 sugere que pode estar invertendo essa tendência de baixa forte aqui iniciada em novembro, e esse pivô aqui é um pivô muito bonito, né? BBAS3
é um banco estatal, tem que ficar com tem que ter muita cautela, né, em comprar estatais agora, mas para swing trading seria um papel interessante, né, porque principalmente se rompesse esse nível aqui de resistência em 35,68, tá? Rompendo ali, tem uma resistência aqui de curto prazo, 36,40, depois 37,47 é um possível alvo, e depois lá 38 resistências dadas por esses topos aqui, né? Então nós temos uma perna de alta, teste de fundo, está armando pivô, o volume aumenta um pouquinho, tá? Compras, na minha opinião, para swing só e somente só se romper esse nível aqui de suporte de resistência que eu falei, tá? O volume tem que estar alto ou crescente no momento da compra. O ideal é um candle de fechamento acima desse nível. Tem que tomar cautela com o risco político, conforme eu mencionei, né? SAMB 11, Santander, as units do Santander, aqui esse papel já foi, né? Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo, olha o pivô, armou o pivô e 28,62 foi o timing da operação. Quem entrou, entrou aqui. Qual é o alvo dessa operação para quem está nela, né? Vamos botar aqui Fibonacci. Aqui, ó. O alvo dessa operação é 30,43, tá? O que daria, o que pode teoricamente dar uma possibilidade de ganho de 7%, né? Quase 7%, tá? Então, gente, é um papel interessante também, só que esse aqui já foi, tá? Tempo de entrada correto já passou. Isso aqui é uma amostra do que pode acontecer com Itaú, né, YouTube 4 e Banco do Brasil, né? Os bancos, os bancões, né, eles armaram um pivô. O Bradesco, eu não coloquei lá na lista porque ele não chama tanto a atenção, embora não seja assim tão ruim. Mas o Itaú é o melhor dos bancões, né, na minha opinião. Esse aqui porque ele fez uma onda 2 para baixo muito forte, né? Teste de fundo, tá? E esse aqui fica um papel interessante, na minha opinião, se romper 15,74 ou 15,99, se romper esse topo aqui ou esse aqui, ó, tá? Porque aí ele pode buscar o que? Pode buscar os 17,20, esse topo aqui, tá? Que é a parte inferior do gap deixado naquele dia 9 de novembro, quando o papel desabou 17%, tá? Em função do balanço aí que no mercado não gostou. Cielo também eu acho um papel interessante, principalmente e se romper 5,32, se romper esse topo aqui, ó. Não estou nem falando desse aqui, tá? Tecnicamente seria esse topo aqui, né? Mas como ele tem uma resistência aqui em cima, ó, um topinho deixado no dia 22 de novembro, ele tem que romper 5,32, tá? Como ele fez uma perna de alta aqui muito grande, um teste de fundo que foi relativamente pequeno, se esse papel armar pivô e romper esse nível aqui de resistência, pode buscar 5,60, 5,66 e quem sabe 5,90. Esse topo aqui, né? Topos deixados ali em novembro do ano passado. O outro meio de calcular isso, calcular um possível alvo desse papel é aqui, ó. Vou botar a Fibonacci, né? Se essa região de 4,74 é um fundo, é o fundo da onda 2, o papel poderia buscar 5,86, quase aqueles níveis de resistência dada por esses topos. O que significa aquele 5,86 lá? Temos o número 1 aqui, 1 é 100%. Quer dizer que ele pode projetar para cima aqui uma perna de alta com 100%, ou seja, do mesmo tamanho que dessa onda 1 aqui, ó, tá? Essa perna de alta, essa onda 1, ok?
acho que vale colocar no radar. Cielo, vamos dar uma olhada no semanal, tá? No semanal o papel começa nesse momento a fazer o que? Um teste de fundo. Qual fundo que ele testa? Ele testa esse fundo aqui, ó, tá? Aqui seria interessante que ele voltasse a subir e rompesse essa linha de resistência para pulá-lo de novo lá para os 5,80, né? Buscar essas máximas aqui de 2022. Muito bem, seguindo, CSN, Amer 13 Vibra. CSN, CSNA 3 Siderúrgica Nacional. Papel muito interessante, né, pessoal? Olha aqui, ó, rompeu 14,80, rompeu 14,97, subiu 11% na semana que passou, pertinho de uma resistência em 17,07. Se continuar subindo, pode buscar 20,54 no semanal, olhando para um horizonte de várias semanas, vários meses. Observem que nesse tempo gráfico a média do especulador de 9 já cruzou para cima da média de 21. E o papel sugere começar a subir, ou seja, a inverter essa tendência de baixa que começou lá em maio de 2021. Tá? Tomara que faça isso, né? No diário, o que a gente observa? O papel vem fazendo fundos cada vez mais altos, né? Fundos cada vez mais altos, o volume sobe muito forte na quinta e na sexta e deu sustentação a essa alta aqui. A questão é, no diário, no gráfico diário, é hora de comprar CSN? Na minha opinião, não, porque já está afastado das médias. Teria que esperar o papel fazer um pullback, cair, fazer um recuo, né, até regiões de suporte. 15,61 é uma delas, 14,96 é outra. Vindo até essas regiões de suporte, se voltar a subir, aí você pode avaliar uma entrada. Tá? O ideal mesmo seria que o papel, para quem quer entrar, o papel só entrasse no rompimento de 16,73. Esse topinho aqui, ó, tá? É um papel interessante, só tem que manejar o risco, tá? Entrar agora não seria respeitar o manejo de risco, mas vale a pena colocar no radar, principalmente se fizer uma realização de curto prazo. E vamos ver também o outro papel, que é a MER 3, setor de varejo. Tá? A MER 3 é um papel muito interessante, porque, olha aqui, ó, sobe, testa fundo, arma, pivô, olha que pivô bonito, e rompe essa resistência dada por esse topo, 10,06, está indo embora, né? Se continuar subindo, tá? Próxima resistência 10,58, está bem perto, depois 11,55, tá? Nesse tempo gráfico, o papel no gráfico diário, né, a média de 9 já cruza para cima da média de 21, o que mostra aí um movimento especulativo muito forte no papel, tá? Movimento especulativo comprador. Podemos colocar aqui também Fibonacci para a gente ver aí o possível alvo, né? Os alvos de Fibonacci. Olha, Fibonacci está me dizendo que a região de 11,14 é um possível alvo, tá? Vamos dar uma olhada no semanal, né? Semanal, papel ainda abaixo da média de 21 e aqui ele tem resistências, possíveis alvos 12,85 e na média 13,65. Tem outros papéis do setor de varejo que eu não coloquei aqui na nossa lista, que é a Magazine Luiza, né? Magazine Luiza praticamente numa lateralização. Dentro de lateralização a gente não compra nem vende, a gente gosta de rastrear a tendência, seja para cima ou para baixo, né? Esse papel aqui só fica interessante se romper 2,08 ou 2,89, tá? Se romper essas resistências aqui, ó.
cruzou para cima da média de novo, né, no semanal, e eu esperaria esse papel se aproximar de resistências, fazer um teste de fundo e armar pivô, né? Tá? Não vejo entradas neste momento aqui em Magazine Luiza e também não vejo em Via Varejo, Via 3, né? No semanal, a Via até que deixou um movimento aqui interessante. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo e deixa um martelinho na média. Tá? Então, se o papel subir, ele encontra resistência em 2,66, que é um alvo. Né? No diário, o papel até parece aqui armando aqui um possível pivô, mas vejam que essa onda 2 foi muito forte, né? Então ele já encontra resistência em 2,65, é o alvo dessa operação. Tá? Esse papel aqui para mim só vale compra se romper 2,66 com volume alto ou crescente, certo? E vamos terminar com VBBR3, antiga BR Distribuidora. Não é um gráfico ruim no diário. Tá? Aqui eu estou olhando o gráfico, não estou olhando fundamentos. Depois dessa queda forte de novembro até dezembro, o papel na última quinzena de dezembro sobe forte. Tá? Caiu um pouquinho, fez uma realização, veio até a média e tentou romper 16,08. Tentou romper esse topo, não conseguiu, fez um topo duplo. Topo duplo, tempestade à vista, a gente costuma falar isso em análise gráfica, né? O papel derreteu forte. Então agora, gente, o papel luta aqui para tentar subir, está numa região de suporte, que é a média de 21. Tem suporte em 14,54, tem suporte em 14,21. Se o papel subir, se romper aquela resistência aqui de curtíssimo prazo em 15,06, pode chegar, buscar o quê? 15,36. E a próxima resistência, onde o papel que o papel pode buscar é 15,97, R$ 16, né? Na minha opinião, esse papel fica interessante por uma compra se e somente se romper 16,06. Por quê? Porque é esse topo aqui, ó, tá? Esse volume tem que aumentar, está muito baixo. No gráfico diário, o que nós podemos dizer do papel? Vamos ver aqui, vamos limpar esse gráfico. Olha aqui, ó. Abaixo das médias, as médias apontam para baixo. Aqui ele continua numa clara tendência de baixa, fazendo fundos cada vez mais baixos. Tá? Deixou um martelo, subiu, testa fundo neste momento. Se voltar a subir, resistência em 16,05. Se continuar subindo, resistência em 16,75. Tá? O ideal seria ver esse papel armar aqui um pivô de alta convincente, que não tem sinal à vista ainda, certo? Comprar no gráfico semanal a, a, a Vibra é uma operação contra tendência, é muito risco. Eu não vejo compra nesse papel, a não ser que ele cruze para cima da média de 21, tá? Ou que faça um pivô aqui de alta convincente, tá? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá e tenham todos uma excelente semana.